Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele e não nós que nos pôs povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Amém. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Deus é bom. Aleluia. É bom estarmos aqui. É bênção ver cada um dos irmãos. É bênção. Lembra-te de que só o facto de estares aqui hoje de pé na casa de Deus é uma bênção. E ao pensares nisso, conta cada bênção. Lembra-te durante a semana o que Deus tem feito. Amém. Lembra-te como Deus tem sido bom para ti. Lembra-te de que como só o facto de podermos respirar, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. É Amém. bênção. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinto meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Aleluia. Porque vejo Cristo em você. Eu acho que Amém. nunca nós apreciamos tanto esse segurar na mão como agora. Não é? Às vezes as coisas acontecem na vida Oh Deus. para que apreciemos Sim. o pouco que temos. Às vezes as coisas mais pequenas nós vemos Deus e damos graças a Deus como um aperto de mão. Quando é que nós fomos a uma casa funerária e não foi possível abraçar um irmão? Quando? Quando é que nós passamos por alguém e não podemos dar aquele abraço amigo? A gente sente falta, não sente? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, graças a Deus por estarmos aqui. Amém. Amém. Graças a Deus por ver a cada um. Graças a Deus pela tecnologia que leva a mensagem àqueles que não podem chegar à casa do Senhor. E é bênção. E eu quero vos dizer nesta manhã que cada um de vocês é uma bênção. para Amém. mim. Sim. É uma bênção para essa igreja. É uma bênção para o povo do Senhor. É Bênção sobre bênção. É Bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia
Fatinha, Senhor Júlio. antes de ouvir o Sr. Júlio, eu quero vos dizer que quando eu vi esse coro na semana passada, a nossa irmã Fatinha preparou a programação, eu estava questionando como é que vamos cantar esse coro. Como é? Aperta a minha mão, mas eu creio que hoje a Fatinha fez-nos chegar a uma grande realidade. Saber valorizar as pequenas coisas da vida, não é? E eu dou graças a Deus pela vossa vida, mesmo não podendo abraçar, como ela disse, mesmo não apertando a mão. Eu creio que todos nós podemos pedir a Deus que Ele possa nos abraçar, que todos nós possamos sentir o aperto que vem de Deus, do coração de Deus, para que nós possamos continuar servindo a Deus com todo o nosso coração, amando os nossos irmãos e fazendo a vontade de Deus. Obrigado, irmã. Senhor Júlio, por favor, oração. Amém. Sim, Pai. Oh, Deus, obrigado. Oh, Deus. Aleluia. Amém. Oh, Deus, obrigado. Amém. Oh, Deus, sim. Oh, Deus, obrigado. Sim, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Em nosso auxílio. Sim, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia. Oh, Senhor, obrigado. Oh, Deus. Aleluia. Amém. Sim. Oh, Deus, obrigado. Amém. Amém. És Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Aleluia. Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade. Sim, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Oh, Jesus. Sim. Amém. Sim, Sim, Pai. Senhor. Sim, Pai. Aleluia, sim. Oh, Deus, obrigado. Oh, Deus, ajuda. Amém, Amém. Pai. Sim. Sim, a cada dia, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 É bom ver a juventude aqui. Sim. É bom ver os nossos jovens apoiando. E este coro foi feito, eu ainda era muito pequenininha, mas uns 40 anos atrás. E foi num acampamento de juventude em que o Tó, filho da dona Adelina, Tó de Pina, Daniel Leite e muitos fizeram a decisão de seguir ao Senhor. Eu lembro-me como o dia de hoje era um dos coros que reavivou aquele acampamento, a realidade de Jesus na tua vida. Aleluia. E eu, para dizer aos jovens, é bom servir ao Senhor.
Ele é real, Ele é fiel e Ele nunca falha. Amém. Ele é a realidade. Sim. Cristo é realidade. Cristo é realidade. Não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade. Cristo é realidade. Não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Cristo é realidade. Cristo é realidade. Não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade. Cristo é realidade. Não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Amém. 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 Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é a vitória e Ele é a realidade na nossa vida. Sim. Sim, Senhor. Como igreja, eu acho que nós não podemos simplesmente nos calar e ficar entre quatro paredes. Há muita coisa acontecendo no nosso mundo. Nós temos no mundo inteiro, ainda vindo para cá falando com as minhas primas, na Holanda e na França, elas me dizendo da gravidade do Covid nesses países, e nós estamos vendo cá nesse país. Esta semana foi uma semana difícil. Os casos estão aumentando e nunca me doeu mais. Já passamos por vários momentos, mas nunca me doeu tanto de ver uma esposa e uma filha dizendo adeus ao pai através de um vidro. Nunca me doeu tanto. E isso está acontecendo mais e mais. O caso é grave. Nós temos que cuidar, mas também orar e orar ao Deus que tem todo o poder. As eleições estão vindo. E eu nunca gostei de falar de política na igreja e não falo. Mas o que eu quero repetir aos irmãos, oração. Oração. Não importa o teu partido político, mas oração. Amém. Sim. Há muito acontecendo. Há mortes acontecendo que não deveriam. Há um ódio que eu nunca senti, um sentimento de incerteza, de instabilidade que eu não me lembro de ter sentido. Então eu acho que como igreja nós não podemos ficar entre quatro paredes e simplesmente sim, 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 amém, 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 não. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos a resposta a todas essas situações. E embora nós não podemos chegar ao altar para ajoelhar, mas onde tu estiveres, eleva o teu pensamento ao Oh, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Ora por essa nação. Sim. Ora por teus amigos. Oh, Deus.
Outubro foi um mês dedicado ao cancro da mama. Tantas mulheres sofrendo. Foi maravilhoso ouvir no Zoom a Lena e outras irmãs ao redor do mundo e o Alvarito, como homem também com cancro de mama, dando testemunho. E uma coisa em comum de todos eles é que a graça do Senhor os carregou. Aleluia. Amém. Há outros no nosso meio, há outros na nossa comunidade, bem chegados a esta igreja, sofrendo da mesma doença. Orem por eles. Orem por os que estão em casa. O nosso Deus é maravilhoso. Este coro, nós cantamos na semana passada e outra vez o pastor Orlando disse-me: irmã, cantamos isto na semana passada. Eu sei, mas esse tem sido o meu coro durante a semana. Aleluia, Senhor. Eu creio no poder da oração. Naqueles momentos em que a gente nem pode abaixar a cabeça para orar, mas Senhor, no nome de Jesus há todo o poder. Aleluia, Senhor. Sem E às dúvida. vezes nós nos esquecemos disso. Não necessitamos de orações longas, mas no nome do Senhor Jesus, Ele dá todo o poder. Amém. Devemos ser gratos a Deus pelos pequenos detalhes, porque nesses detalhes nós descobrimos o valor de uma realidade. Olhar às miudezas da vida faz a diferença. Sem dúvida. Vê Deus nas pequenas coisas. Vê Deus em tudo. E acredita que Ele ouve a tua oração. Oremos por essa cidade. E o pastor depois orará ao final deste coro. Mas crê neste poder. Crê neste poder. O poder do Senhor Jesus. Eu creio no poder Dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas
Pai Santo, nós chegamos na Tua presença com a firme convicção de que Tu perto estás. Sim, Senhor. Tu ouves o nosso clamor. Somos Teu povo, ovelhas do Teu pasto. Pedimos, Senhor, que Tu possas ajudar-nos, Senhor. Dias difíceis o Teu povo tem atravessado. O mundo sofre, famílias choram, a ansiedade toma conta deste mundo. Mas nós sabemos que, voltando os nossos olhos, direcionando os nossos olhos para o alto, nós temos, ó Deus, a resposta que tanto precisamos, de que Tu no Teu trono estás Sim, Senhor. e que diante das vicissitudes da vida, Tu cuidarás de nós. Nós não somente oramos por nós, Pai, Teu povo, mas oramos a Deus pelo mundo, Tua criação. Oramos pelos homens que Tu, ó Deus, criaste e que Tu tens um amor incondicional. Oramos, Pai, clamando, tenha misericórdia de nós. Ouve-nos, Pai. Traga-nos, ó Deus, dias de refrigério. Sim, Ó Senhor. Deus, que nós possamos ver a Tua boa mão, Pai, Amém. agindo, ó Deus, neste mundo. Sim, Senhor. Principalmente, ó Deus, nós pensamos, Senhor, nessa enfermidade, ó Deus, que tem assolado esse mundo. Nós te pedimos. Familiares têm perdido entes queridos. Muitos, ó Deus, que têm sobrevivido, têm tido grandes sequelas. Nós clamamos, ó Deus, liberta-nos, livra-nos, Sim, Senhor. ó Deus, deste mal. Tenha misericórdia. Ó Deus, pedimos, Senhor, sobre cada irmão, cada amigo, ó Deus, que tem sido tocado por Ti. Sim. Nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia. Amém. Age Pai. favoravelmente, Senhor, na vida de cada um. Os que estão no hospital, ó Deus, pedimos o Teu toque. Somos gratos, ó Deus, pelas melhoras do nosso irmão João. Ó Deus, pela família. Foi tão bom de manhã poder falar com ele através do texto e ouvir que ele está muito bem, sentindo-se melhor. Amém. Graças Te damos, Senhor. porque Tu ouves a nossa oração. Sim, Senhor. A família, ó Deus, também tem sido alvo da nossa oração e preocupação. Tu tens ouvido, Pai. Cada um de nós, ó Deus, tem chegado ao trono da graça, suplicado graça, socorro em Sim. tempo oportuno. Sim, Senhor. Lembramos, ó Deus, de tantos que têm sofrido por causa também do câncer. Ó Deus, somos gratos pelo testemunho de tantos que nessa luta, ó Deus, tremenda, continuam testemunhando da graça e do favor de Deus. Ó Deus, que nós possamos continuar a caminhar cada dia perto de Ti. Eu sou grato, ó Deus, pela vida de cada irmão Amém. nesse mês de ação de graças. Meu coração, ó Deus, cheio de gratidão. Cheio de regozijo de saber que Tu, ó Deus, tens abençoado a minha vida e tens usado muitos para que eu desfrute das bênçãos do Senhor. Sim, Senhor. Sou grato a Deus, a Ti, Senhor, pela vida da Tua igreja, Amém. por cada irmão neste santuário, os que estão em casa, pelo investimento na minha vida, pelo amor, ó Deus, que tem demonstrado
mesmo diante das minhas fraquezas. Eu sou grato a Deus, grato Usa-nos. pela família que Tu nos tens dado, Sim, Senhor. Esta graça não podendo chegar para abraçar o nosso irmão que sofre. nas nossas vidas. Continua. Ó Deus, pedimos que a todos Tu possas abraçar. Amém. Dá-nos, ó Deus, aquele sentimento, Pai, que perto está o Senhor, daqueles que invocam o Seu nome e Amém. os livra. Amém. Sim, Pai, Tu estás perto. Sim. Nesse mundo atribulado, pensando nessas eleições que estão prestes a decorrer e já começaram, ó Deus, mas que o dia, ó Deus, em que teremos os resultados, ó Deus, ou começaremos a ouvir sobre os resultados, está se aproximando. Pedimos paz aqui nos Estados Unidos. Amém. Tanta demonstração de ódio, de rancor, que a Tua igreja possa posicionar-se para demonstrar amor. Ó Deus, ajuda-nos Sim, nesses dias a orar mais, Sim. nesses dias a clamar mais, nesses dias a buscar-te mais, Sim, Senhor. intercedendo a favor desta nação. A Tua palavra nos diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Intervê por amor do Teu povo, Senhor. Eu oro a Deus pelos nossos irmãos em casa. Por causa da idade não têm podido chegar. Sem citar nomes, eu peço que cada um, Pai, seja alvo da Tua bênção, da Tua graça. Amém. Lá em casa, ó Deus, neste momento, possam receber o toque de graça e de fortalecimento na fé. Os fracos também sejam fortalecidos. Desviados possam encontrar direção, porque Jesus é o caminho. Que em tudo nós possamos glorificar-te. Obrigado, Pai. Continua conosco. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Aleluia. Amém. E mais que tudo, Ele é Deus. Sem dúvida. Bem mais que as forças, poder e reis,
seja o seu santo e bendito nome. Se em sua vida entregou, meu Senhor humilhado foi, Ele morreu por nós, Ele pensou em nós, Ele nos amou, Ele nos ama com amor eterno. Somos povo dele, chamados para louvá-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. E nós somos desafiados a cada dia buscar aquele que perto está para nos abençoar. Esse é um mês especial. Nós damos graças a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que Ele continuará fazendo. Eu peço aos irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Nós estaremos falando sobre ação de graças e desafiando a igreja do Senhor para que em todas as circunstâncias da vida nós possamos ser gratos ou demonstrar gratidão a todos quantos realmente nós nos temos relacionado no dia a dia. Fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor. São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Mestre, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Pequeno problema com as tecnologias. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com seu rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, que a meditação na Tua Palavra fale aos nossos corações. Pedimos no nome de Jesus. Amém. O Evangelho registra um encontro considerado incomum entre dois povos divididos por séculos. Os judeus e os samaritanos não se relacionavam uns com os outros. Embora Samaria estivesse localizada na parte central da Judeia, ambos os povos eram abertamente hostis sempre que os seus caminhos se cruzavam. Nesta narrativa do Evangelho vemos uma rara exceção: um leproso samaritano em companhia de 9 leprosos judeus. Às vezes, as adversidades da vida forçam as pessoas a derrubar as suas barreiras e a esquecer os seus preconceitos. A palavra de Deus nos diz que quando esse grupo de leprosos viram Jesus, eles fizeram um pedido ousado. Mantendo distância, eles clamaram a Jesus, não especificamente para que Jesus os curasse,
mas eles clamaram para que Jesus tivesse misericórdia deles. Na altura, a lepra era uma doença considerada contagiosa e mortal. E por isso, pessoas que realmente fossem tocadas por essa enfermidade tinham que ser expulsas das cidades, ou onde quer que estivessem. E eles viviam nas cavernas, afastado das comunidades. Havia as consideradas aldeias dos leprosos. Aproximando-se, porventura, alguém ou eles indo em direção a algum lugar e tivessem encontro com alguma pessoa, teriam que gritar: leprosos, leprosos. Tinham sinos para que pessoas pudessem saber que eles se aproximaram. A palavra de Deus nos diz que esse grupo de 10, vendo que Jesus estava se aproximando do lugar onde eles estavam, eles clamam dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Meus amados irmãos, misericórdia é algo mais do que ter compaixão. A compaixão tem a ver com empatia com o sofredor. Sentimos-nos movidos, entendemos o que a pessoa sente, mas a misericórdia vai além, remove o sofrimento. A palavra de Deus nos diz em Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23, essas palavras: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a prova de nós não sermos consumidos. Novas são cada manhã. Grande é tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Grande é o favor de Deus. Ele age em favor ao seu povo e Ele mostra misericórdia. O pedido de misericórdia, porém, indica o desejo que eles tinham de serem curados. Eles não dizem: Senhor, cura-nos. Mas eles clamam por misericórdia, porque no íntimo havia um desejo de serem restaurados da sua aflição, das suas aflições. É interessante que nós vemos que esses leprosos clamam a Jesus dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, eles sabiam quem Jesus era. Eles talvez ouviram antes sobre Jesus e eles clamaram: Jesus, Mestre. Talvez algum deles tinha estado na companhia de um dos discípulos de Jesus antes dele se tornar leproso, e eles sabiam que os discípulos se referiam a Jesus também como sendo um mestre. E eles clamam: tem misericórdia de nós. Quando Jesus os vê, Ele apenas os envia aos sacerdotes, que iriam determinar que, de acordo com a lei de Moisés, especificamente a lei levítica, no capítulo 14, se eles realmente tinham sido curados. A única forma de alguém ser reinserida na sociedade naqueles dias, se essa pessoa fosse leprosa, era de ir ao sacerdote, que era como talvez um médico naqueles dias. O sacerdote o examinava. Depois o sacerdote dizia: sim, podes ser reinserido ao seio familiar, ou à sociedade, ou dizer não. Jesus cumpre a lei. A palavra do Senhor nos diz que, movidos pela fé, eles em obediência vão se mostrar ao sacerdote. E somente nessa obediência, quando eles vão caminhando, eles descobrem que estão ou foram purificados. Jesus responde ao clamor por misericórdia, mas o ato de fé resulta em cura física. A Escritura diz que um voltou para agradecer a Jesus. Meus amados irmãos, muitas vezes nós perguntamos por que os 9 não voltaram para agradecer a Jesus. E concentramos a nossa atenção naqueles que não voltaram para agradecer. Nós ficamos a perguntar: por que é que essas pessoas
não tiveram a mesma atitude do samaritano, daquele que não era do povo de Deus, porque esse que realmente era excluído volta-se para agradecer. Meus amados irmãos, alguém tirou tempo para tentar dar-nos algumas explicações dos porquês que esses 9 não regressaram. Um esperou para ver se a cura era real. Outro esperou para ver se a cura duraria. Um disse que quando tivesse tempo, ele voltaria para falar com Jesus. Outro racionalizou dizendo que ele nunca tivera lepra de verdade. Um disse que teria ficado bom de qualquer maneira. Outro deu glória aos sacerdotes. Um disse, bem, Jesus realmente não fez nada. Outro disse, qualquer rabino poderia ter feito isso. Um disse, realmente já tinha melhorado muito antes. Mas qualquer que fosse o motivo que tinham, a realidade é que não voltaram para agradecer. E a atitude deles fez com que eles perdessem a maior bênção. A palavra do Senhor nos diz que o que foi curado, ouviu o que foi curado e regressou para agradecer, ouviu dessas palavras de Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais do que cura física, agora ele tem cura na alma. A tua fé te salvou. Meus amados irmãos, eu acredito que a grandeza deste episódio está centrado no momento em que este leproso volta para agradecer a Deus. Isso mostra-nos o exemplo da humanidade, voltando para Deus, agradecendo-lhe por todas as suas misericórdias e bondade. Queridos irmãos, queridas irmãs, a pergunta que quero fazer nesse mês que damos ênfase à ação de graças é a seguinte: será que, como samaritanos, temos voltado para agradecer a Deus por seu amor revelado? Temos parado na presença de Deus e dito: eu dou graças a Deus por tudo que tu tens feito por mim. Graças a Deus pelo dom da salvação. Graças a Deus pelo dom da esperança da vida eterna. Graças a Deus pela família que tu me deste. Graças a Deus pelo privilégio de ser feito filho de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Dar graças a Deus por tudo que temos recebido dele. Será que também nós damos graças a Deus por aqueles que contribuíram para que na nossa jornada espiritual nós pudéssemos crescer um pouco mais, que nos abençoaram no passado e por isso nós chegamos com gratidão no coração? O apóstolo Paulo nos dá o exemplo que nós precisamos seguir em tempos que nós estamos vivendo, ser gratos. Ele escreve a sua carta aos Filipenses dizendo: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus por vós. Eu agradeço a Dona Lídia e ao Sr. Júlio, papi e mami. Eu sempre agradeço. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e mais tarde começaram a tratar dos papéis para eu poder ficar aqui, o meu irmão Sr. Júlio estava envolvido. Mas eu lembro um dia que nós fomos para o norte visitar uma família. Nós fomos no seu Hyundai, o seu carro, e nós paramos ali no norte, onde a rua onde eu morava antes, a casa dos pais da Elizabeth. E nós saímos do carro e ele mostrou-me o carro e ele me disse:
O carro está em boas condições. Eu disse, sim, está muito em boas condições. Ele falou que ele tinha levado para pequenas reparações, que mami era a dona do carro, mas ela não usava, e sempre tinham o carro mais em casa. E ele falando comigo, realmente eu gostei daquele carro. Eu fiquei surpreso, porque me disseram, o carro é teu. Eu dou graças a Deus, porque poderiam ter uma outra opção. Vamos dar o carro ao nosso filho, ao nosso neto. Vamos dar o carro a um familiar nosso. Mas lembraram que o pastor deles não tinha carro, que muitas vezes visitava a pé. Lembraram que mesmo a esposa do pastor não tinha carro. E nós não tínhamos condições de comprar um carro. E nos deram o melhor. O carro estava realmente praticamente novo. Algumas pequenas coisas que precisavam ser feitas e eles fizeram para que eu pudesse agora sair e visitar outras pessoas. Graças pela vossa fidelidade e pela vossa generosidade. Eu creio que é muito importante não somente falar da fidelidade e da vossa generosidade, mas dizer que isso deve ser a atitude dos crentes em qualquer igreja. Você aqui na Igreja Internacional ou noutras partes do mundo, pessoas que me estão assistindo, muitas vezes temos algo importante, temos algo que nós podíamos oferecer a alguém, mas nós guardamos em nossa casa. Eu tenho 3 carros, mas eu sei que alguma pessoa que tem uma necessidade, em vez de parar e dizer, não, eu posso abençoar aquela pessoa. Não, eu guardo. Nós guardamos, e mais tarde nós não sabemos o que fazer, jogamos fora. Ser generosos, meus amados irmãos, e pensar o que é que eu posso fazer para servir na causa de Deus. Servir com a oferta e os dízimos que são para a obra de Deus, ser fiel. O que é que eu posso fazer para demonstrar que eu sou grato a Deus? Porque toda boa dádiva vem do alto, todo dom perfeito, tudo o que eu tenho recebido vem de Deus. E eu dou para a igreja de Deus, eu dou para a causa do Senhor, eu dou para o meu pastor. Não é pouca. Muitas vezes, chegando com aquele salmão, quando trabalhava na fábrica, não é Dona Dalila, chamando o pastor, eu tenho um peixe aqui em casa. Não é, eu poderia começar a mencionar muitos nomes, Lourdes. O azeite não tem faltado na botija. Eu não vou falar todos os nomes dos irmãos aqui, senão... Mas poucas coisas, pequenas e grandes coisas. Eu entro na igreja 3 semanas atrás, eu volto para a Dona Adelinda. Eu digo, Dona Adelinda, a senhora não tem um drops? Não é? Um candy? Porque todas as vezes quando eu canto no microfone, a minha voz soa como está? Rouca. Como caroncha. Não é? Vou dizer caroncha. Ela disse, pastor, não tenho. Mas depois ela vai à procura, encontra e traz-me 3 drops. Próxima semana ela vem com uma bolsa. Isso é para ti, pastor, mas também é para o pastor Orlando. Pequenas coisas. Palavras que nos abençoam. Muitas vezes a Fatinha me chama e nós sentados, ele diz, pastor, eu tenho uma coisa para falar contigo. É um conselho. Eu digo à minha irmã, eu gosto de ouvir conselhos. Meus amados irmãos, eu gosto de ouvir conselhos. Quem não gosta, não sabe o que está perdendo. Eu não gosto de murmuração. Eu não gosto que alguém tenha alguma coisa, em vez de chegar para falar comigo, ele vai e me expõe publicamente em frente de outras pessoas. Isso é coisa que dói o coração dos vossos pastores, eu creio de qualquer pastor. É quando alguma coisa, você chega no meio, oh pastor, você, não é? Chama o teu pastor, encoraja-o. Mas eu dou graças a Deus por aquelas pessoas que com sinceridade me chegam para falar comigo. Eu lembro de um dia, depois da reunião da junta, Fatinha chegou e disse, pastor, eu tenho um assunto para falar contigo. Aquela conversa fez-me ser melhor pastor do que eu sou hoje. Agradecer a Deus por pessoas que realmente têm compartilhado, dado o melhor para elas. Agradecer a Deus pela igreja. Meus amados irmãos, eu sou grato a Deus porque vocês têm sido misericordiosos e têm andado uma maior milha. Muitas vezes, quando o pastor não chegou para visitar, em vez de me colocarem lá no chão, continuam orando por mim.
Eu sei que os irmãos e as irmãs têm orado por mim. Eu sei que cada um de vós tem orado por mim. Eu não sou o mesmo pastor que veio a essa igreja 10 anos atrás. 10 anos se passaram. Não sou o mesmo pastor. 7 anos como pastor principal nessa igreja, aproximando agora dos 8. Não sou o mesmo pastor. Mas eu dou graças a Deus porque ficaram comigo. Quando muitos saíram, os irmãos ficaram comigo. Eu dou graças a Deus porque eu vejo Deus trabalhando nas vossas vidas e abençoando a minha vida. Eu quero desafiar a igreja de Deus para nós sermos realmente, darmos graças a Deus nas pequenas e grandes coisas. Sabem, no início dos anos 30, um popular evangelista metodista, William Steiger, ele estava sentado um dia com um grupo de amigos em um restaurante. Eles compartilhavam histórias sobre como suas vidas foram afetadas pela Grande Depressão. Havia um ministro no grupo, de repente ele interrompeu e disse: não sei o que é que eu vou fazer, porque em 2 ou 3 semanas é celebração de ação de graças na nossa igreja. E nós estamos nesse período de grande depressão e parece que não há coisas boas para compartilhar. Eu gostaria de dizer algo positivo na igreja. Eu gostaria de dizer algo que pudesse impactar o coração das pessoas. O Espírito Santo falou a esse grande evangelista dizendo: fale com o pastor e diga-o, por que é que você não dá graças a essas pessoas, pelas pessoas que têm sido uma bênção na tua vida e têm ajudado a confirmar o seu ministério, mesmo nos tempos difíceis? Por que é que você não para dar graças nesses dias difíceis? Você já parou para agradecer? Para pegar aquele telefone e chamar alguém? Eu fiz isso na terça, eu creio que foi na terça-feira. Eu fiz uma chamada de uma conversa que eu deveria ter tido talvez há 15 anos atrás. Talvez o pastor Orlando poderia me corrigir, ou mais. Quando ainda nós tínhamos um grupo chamado Alfa. Eu chamei para um pastor em Cabo Verde para lhe agradecer por algo que ele fez que impactou positivamente a minha vida. Seu nome, Adérito Silvas Ferreira. Ele era pastor na igreja da Praia, na igreja do Platô, na altura. E ele convidou o nosso grupo, o grupo Alfa, para irmos atuar na ilha de Santiago. Mas o que tocou o nosso coração, os elementos do grupo Alfa, o pastor Orlando era parte do grupo, a Sheila era parte do grupo, o Luís, que está na igreja dos embaixadores, também era parte do grupo. O que nos impactou foi saber que ele comprou as passagens de avião, 9 pessoas, para irmos para a praia no sábado e regressarmos para São Vicente no domingo. Passagem de avião. Aquilo nos abençoou. Nós chegamos em Santiago como se fôssemos, não é? Os tais. Fomos abençoados. O último grupo a participar naquele evento foi o Alfa. As cortinas se abriram, ninguém nos tinha visto. E foi um alvoroço naquele lugar. Ficamos abençoados. Eu fiquei desafiado pelo pastor Adérito. E eu nunca realmente tinha chamado para lhe dizer. E eu o chamei para dizer: olha, naquele dia, tu aumentaste a confiança do grupo. Fizeste-nos acreditar que o que nós estávamos fazendo realmente era importante. Tu fizeste isso. Eu o deixei saber. E aquilo foi como que um empurrão, no bom sentido, para que agora nós pudéssemos sonhar grande. Porque se houve um irmão que não era nosso pastor,
Uma junta que não era junta da nossa igreja, a nos convidar para irmos até Santiago num sábado, regressarmos no domingo, tínhamos valor. Começámos a sonhar grande. Projetos, vamos fazer um projeto. 850 mil escudos. Vamos comprar o melhor equipamento de som de São Vicente na altura. Colocamos tudo no papel. Falamos com o pastor Adérito, ele passou a ser o padrinho do Alfa. Nós fomos um dia, eu viajei para a praia e nós tínhamos uma conversa que usávamos. Não te buscar aquele apoio. Nós vamos buscar. E nós fomos para a praia. Eu creio que nós chegamos quase aos $800. Compramos o equipamento aqui nos Estados Unidos. Não $800, 800 mil. $8.000. Nós mandamos para o pastor Daniel Leite, aqui nos Estados Unidos. E ele comprou todo aquele equipamento de som e equipamento de instrumentos musicais. E eu creio que o equipamento ainda está aqui, ali em São Vicente. A bateria da igreja do Mindelo. Todo aquele equipamento, o Alfa comprou. Sonhamos grande. Nós tínhamos um sonho de termos uma biblioteca. E qual era a nossa idade? Mais ou menos 20 anos atrás? Talvez 20 e tal anos. 25 anos. Nós tínhamos um sonho de ter uma livraria. Eu fui à junta como representante do Alfa. Nos deram parte do edifício, não do edifício, do pátio da igreja, no canto que dá para o seminário. Fizemos o nosso projeto. O plano era deitar aquele pátio no chão e construir aquilo. O pastor Adair falando comigo, ele disse, eu tenho o croquis aqui no meu escritório. Eu guardo tudo aquilo. Mas mais do que isso, meus amados irmãos, ele desafiou para que eu pudesse sempre pensar e sonhar grande. Saber que se eu for fiel, Deus pode me abençoar. Eu aprendi disso com ele. E eu falei com ele, eu disse, eu gostaria de dizer isso. Muitos anos já se passaram, muitos. Ele me disse, Ramiro, tu não me mandaste nenhuma oferta, mas as tuas palavras falaram muito mais do que qualquer oferta. Às vezes nós temos alguém que fez alguma coisa no passado, que nós nunca regressamos para dizer obrigado. Eu estou desafiando a igreja do Senhor para que hoje nós possamos ir no nosso baú. Talvez aquela pessoa já seja de certa idade. E lembrar alguma coisa que essa pessoa fez lá no passado e chamar e dizer, olha, eu gostaria de te dizer que a tua vida impactou o meu coração, a minha pessoa. E o que eu sou hoje, também eu devo a ti. Obrigado. Eu quero te dizer isso. No meio de tantas tristezas, de tantos problemas, sim, meus amados irmãos, nós ainda podemos tocar alguma pessoa. Às vezes nós não podemos sair, mas uma palavra de dizer eu sou grato fará grande diferença. Nós possamos ser como aquele samaritano que regressou, sim, para agradecer nas pequenas e também grandes coisas, mas também para lembrar alguém que tocou o nosso coração. Há muitas coisas que eu lembro. Eu lembro do seminário onde eu estudei. Eu lembro dos meus professores. Eu lembro do pastor que me convidou a participar nessa igreja, trabalhar com ele aqui. Eu lembro do adjunto do superintendente, que quando num momento difícil, não difícil, mas que eu teria que fazer uma decisão, eu cheguei para perguntar-lhe, tu achas que eu poderia ser pastor nessa igreja? E ele voltou-se para mim e ele disse, eu não tenho nenhuma dúvida. Pessoas que nos ajudaram. Mas, meus amados irmãos, lembrar também que mesmo não somente pelas boas coisas que aconteceram, mas aquelas pessoas que não duvidaram, mas que aparentemente disseram, eu não tenho tanta certeza, mas que te desafiaram. Que te desafiaram. Que te desafiaram. Vá para casa, pensa. Hoje é um bom dia para nós pensarmos, não é? O tempo está parecendo nublado, ninguém quer sair de casa. Chega, para e pensa.
Você pode chamar para Cabo Verde ou para qualquer parte do mundo e deixar alguém saber que um dia essa pessoa fez alguma coisa que marcou a tua vida e que tu és grato. Sou grato por tudo que tenho. Tenho amigos, família, muitos irmãos e eu sou chamado a demonstrar gratidão. Nós vamos passar para a ceia do Senhor, a hora vai estar avançando, mas esse é um momento muito importante na Igreja de Deus que eu gostaria que também nós pudéssemos tomar parte. Vamos cantar o coro, Ele é Deus, o Senhor. Fiquemos de pé enquanto nós estaremos cantando esse coro. Eu creio que todos os irmãos entraram e tomaram os elementos na entrada da igreja. Ele é Deus, o Senhor, dentre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Amém. A ceia da comunhão, instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um sacramento que proclama a sua vida, os seus sofrimentos, a sua morte sacrificial e ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. Aponta para a morte do Senhor até a sua volta. A ceia é o meio da graça, em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebida em reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Todos quantos estão verdadeiramente arrependidos, abandonaram os seus pecados e creram em Cristo para a salvação, são convidados a participar na morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos à mesa para sermos renovados em vida e salvação e sermos feitos um pelo Espírito. Em unidade com a Igreja confessamos a nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. E assim oramos. Santo Deus, reunimos-nos à tua mesa, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por teu Espírito foi ungido para pregar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, libertar os oprimidos. Cristo curou os enfermos, alimentou os famintos, comeu com os pecadores e estabeleceu a nova aliança para o perdão dos pecados. Vivemos na esperança da sua segunda vinda. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, na ceia ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, este é o meu sangue, sangue da nova aliança derramado por vós e por muitos para perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E assim nos reunimos como corpo de Cristo, para oferecer-nos a Ti em louvor e ação de graças. Derrama, o Teu Espírito Santo sobre nós e sobre as Tuas dádivas. Faze-as ser para nós, pelo poder do Teu Espírito, o corpo e o sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo, redimidos por Seu sangue. Pelo Teu Espírito, faz-nos um em Cristo, um com os outros e um no ministério de Cristo para todo o mundo, até que Cristo venha em vitória final.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos. Amém. Oremos, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, partido por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Comei lembrando que Cristo morreu por vós e sede agradecidos. Amém. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Bebei lembrando que Cristo morreu por vós e sede agradecidos. Amém. A palavra do Senhor nos diz que, após terem ceado, eles cantaram um coro e foram para as suas casas. Ele é Deus, sim, o Senhor. Ele é Deus, o Senhor. Entre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a Igreja de Deus diga amém. Semana abençoado na presença de Deus.